Olá, amigos ouvintes, boa noite. Este é o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim, sacerdote umbandista do Núcleo Umbandista Chão de Deus, faço parte do Luz do Bem Instituto. Iniciamos o programa de hoje com a grande vocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, a que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Assim já é. Gratidão Aruanda, gratidão Sagrados Orixás, por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando luz. Gratidão à Rádio Toques de Aruanda e toda a sua equipe, que é quem transmite o programa Mensageiros da Luz. Gratidão aos irmãos que estão tirando aí um tempinho para nos ouvir. E hoje, edição especial do programa Mensageiros da Luz, que é a edição Relatos. No programa de hoje, nesta edição, falaremos sobre o início na Umbanda de vários irmãos. Faz um tempinho já que temos pedido, a manifestação de irmãos, contando as suas histórias sobre a aceitação da religião, sobre seu início, sobre seus bloqueios, sobre suas superações, sobre os benefícios que encontraram através da religião nas suas caminhadas evolutivas, e recebemos vários relatos, alguns bem surpreendentes. Então, irmãos, não percam, fiquem aí ligados no nosso programa, que está muito interessante. A inspiração do programa de hoje aconteceu através de um livro chamado Relatos Umbandistas. Este livro é da editora Madras. Ele foi escrito pelo André Costa, um irmão umbandista também, e foi ditado por Pai Tomé do Congo. Eu quero ler a sinopse. Esta é uma obra que foi trazida ao plano material pelo Senhor Mestre Mago da Luz Preto Velho, Pai Tomé do Congo, por meio do seu médium psicógrafo, André Costa. São relatos de espíritos desencarnados que praticaram a religião de Umbanda Sagrada durante suas últimas passagens pelo plano material da vida humana. Aqui você encontrará as avaliações de suas atitudes, especialmente dos equívocos cometidos durante suas vidas na carne e, fundamentalmente, na prática religiosa. Em contrapartida, poderá obter também experiências valiosas, afinal, por meio delas, crescemos e passamos a trilhar os caminhos da evolução de modo mais firme. Leia os 7 relatos, absorva os recados por eles transmitidos, pare e reflita. Esta é uma obra que permite ao leitor umbandista repensar suas atitudes enquanto médium ou praticante da Umbanda, e aos demais o conhecimento da realidade entre os dois mundos da existência, o material e o espiritual. A edição especial Relatos acontecerá mais vezes. Essa é a nossa intenção, é uma novidade do programa Mensageiros da Luz. Antes de iniciarmos os relatos do programa de hoje, gostaria de falar sobre o Luz do Bem Instituto. A nossa localização é em São Paulo, estamos na Zona Leste, na rua Estado de Pernambuco, número 70, estamos bem próximos ao Shopping Aricanduva. O nosso e-mail é instituto@luzdobem.com.br. O nosso telefone DDD é 11 3542 7142.
o nosso Facebook, Instituto Luz do Bem. Os atendimentos gratuitos do Luz do Bem Instituto, através do Núcleo Umbandista Chão de Deus, já estão acontecendo. No último dia 14, tivemos passes e orientações com os pretos velhos. No próximo sábado, dia 21, teremos a sessão Correntes e Cura, às 18 horas. E ainda nesse mês, no dia 28, passes e orientações com os senhores Exus e com as senhoras Pombagiras. Mas vamos aos relatos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer demais aos irmãos que enviaram os relatos. Alguns nós recebemos de forma voluntária, outros nós pedimos, os irmãos atenderam. Algo tão simples, né? Esse tempinho dedicado para escrever um pouquinho da sua história, meu irmão, pode mudar outras histórias. Aqui nós estamos falando de religião, né? Nós estamos falando de Umbanda. Eu sou umbandista, graças a Deus. Muitas pessoas podem ter histórias semelhantes através de outras religiões, ou mesmo através de uma prática espiritual independente, mas com fé atuante. É importante sempre lembrarmos, nunca esquecermos de que somos espíritos, de que estamos aqui numa passagem, nunca se desligando de Deus. Religião significa religar a Deus. É uma maneira, é uma alternativa de nos religarmos a Deus e de contribuirmos com a criação, com toda a criação. Quando mudamos a nossa postura, né? Quando reformamos o nosso íntimo. E a Umbanda é um caminho maravilhoso para isso, um caminho sem preconceito, um caminho que não quer firmar guerra com nenhuma outra religião, com nenhuma outra distinção religiosa. É um caminho que proporciona liberdade aos seus filhos de fé e consciência para caminharem na direção da evolução. O primeiro passo de alguns irmãos estão relatados aqui. Nós vamos começar com um relato do nosso irmão Daniel Lima. Ele diz o seguinte: quando criança, minha mãe sempre me levava a benzedeiras. Galinhos de arruda e banhos de sal grosso eram familiares. Me recordo que aos 10 anos fui levado pela minha mãe a um terreiro de Umbanda. E apesar de tudo ser novo e completamente diferente do que havia visto, gostei do lugar. Depois de alguns meses nos mudamos para um bairro muito distante e não podíamos mais comparecer aos trabalhos. Paralelamente a tudo isso, a situação emocional e espiritual na minha casa não era harmônica. O gênio difícil do meu pai, associado com o alto consumo de álcool, não favorecia as relações. Minha irmã, semelhante ao meu pai, tinha um gênio extremamente duro. Minha mãe e eu sentíamos que precisávamos de ajuda, mas não sabíamos o que fazer, pois também estávamos envolvidos naquele convívio que nos deixava tristes, angustiados e alterados. Grandes desentendimentos permeavam as relações na minha casa, e por mais que fizéssemos nossas orações, não conseguíamos alcançar a paz que tanto desejávamos. Neste meio tempo, passaram-se alguns anos, e aos trancos e barrancos, as coisas não mudavam muito. Um dia, quando eu tinha 16 anos de idade, encontrei uma colega para irmos à biblioteca fazermos um trabalho de escola. Ela conhecia melhor o bairro e resolveu fazer um caminho diferente para me mostrar as alternativas de rotas até a biblioteca. Em determinada rua, passamos por uma porta de ferro com uma placa logo acima: Tenda de Umbanda, Caboclo e Maragi. Por alguns segundos, fiquei olhando aquela placa.
Memorizei o nome da rua que estávamos e, ao chegar em casa, comentei com minha mãe. Marcamos um dia e nos dirigimos ao local. Ao chegar, entramos num quintal e nos deparamos com uma moça que estava acendendo carvão. Com um largo sorriso, ela nos cumprimentou e perguntou se era a primeira vez que íamos. Respondemos que sim e perguntamos quanto custava para tomar passe. Com um jeito muito amável, ela disse que não havia custo nenhum. Era só entrar e esperar para ser atendido. Entramos na assistência e uma simpática senhora nos recebeu com tanta atenção e tanto carinho que não sabíamos como reagir com tamanha demonstração de afeto de alguém que nunca havia nos visto. Imediatamente nos sentimos acolhidos e amados. Naquele dia era trabalho dos baianos. Ganhei abraço, conselho, boas palavras daquele espírito simpático e brincalhão. Até hoje não consigo pôr em palavras o bem-estar que sentimos ao sair daquela casa. Aos pouquinhos, os ânimos em casa foram se acalmando, aprendendo a lidar com as diferenças uns dos outros, assim como a mudar aquilo que precisava ser melhorado. Nem sempre ouvíamos o que queríamos, mas sempre o que era preciso. Quando fiz 18 anos, percebi que já havia conquistado muita coisa a partir dos conselhos, passes e ajudas recebidas daqueles espíritos maravilhosos, e que eu precisava dar mais um passo e entrar para a corrente. Hoje, faz 11 anos, olha que maravilha, que com muito orgulho faço parte dessa casa de luz. Força e amor que trabalha pela luz da força divina. Aquela moça que nos recebeu ainda no quintal com tanta boa vontade, hoje é uma querida amiga com um abraço muito gostoso. A Umbanda me traz amigos espirituais e materiais e no meio de tantos encontros, o reencontro com uma querida amiga de outras vidas. Nunca haverá agradecimento suficiente para descrever a eterna gratidão que sinto pela Umbanda e por quem sustenta na terra e em Aruanda. Ter passado todas as dificuldades pelas quais passamos em casa nos despertou para um aprendizado com maior intensidade aos ensinamentos obtidos dentro do terreiro. As lembranças do passado não são boas, mas o aprendizado ainda é extremamente válido. Se não fosse por tudo isso que aconteceu na minha vida, hoje eu não teria indescritível felicidade de ter a tão boa companhia desses guias que me escolheram como médium e amigo. Que lindo! Daniel, muito obrigado pela sua participação. E é isso. Olha o tempo, né, que o Daniel viveu o seu processo individual até chegar na decisão religiosa e hoje consegue associar os seus processos e ainda contribuir, né, através da Umbanda, a melhora de outros irmãos. Tudo é um fluxo perfeito. E se esse fluxo é perfeito, ele não melhora só um lado, né? Tudo está interligado, melhora todos os lados. Quando melhoramos o nosso interior, Daniel diz aqui no relato dele que muitas vezes ele ouviu coisas que foram boas, outras coisas foram duras, mas tudo foi necessário. Então, quando nós estamos abertos, compreender que é necessário mudar e que as coisas não são, e muitas vezes não são da maneira que nós queremos, que nós pensamos, que às vezes até exigimos, estamos abertos a mudar, a transformar. É isso que a religião quer fazer conosco, nos transformar. É isso que a Umbanda quer fazer com a gente, nos transformar em seres melhores, em espíritos melhores. Para isso temos que querer, né? Senão não acontece. Quando é só uma via que quer e a outra não quer, não vai acontecer mesmo, né? Temos o livre-arbítrio. E podemos agora seguir para mais um relato da irmã Ângela
Carvalho. Este é o programa Mensageiros da Luz, edição especial Relatos, inspirado no livro Relatos Umbandistas. Os relatos do programa de hoje são referentes aos inícios de alguns irmãos na religião de Umbanda. Vamos ao relato da irmã Ângela Carvalho. Ela diz o seguinte: minha história na Umbanda vem através do Espiritismo, onde o Espiritismo kardecista, onde por 10 anos estudei a obra de Kardec e trabalhei como voluntária nas sessões de passes magnéticos. Apesar do preconceito e divergências de conceitos que sabemos existir entre Espiritismo e Umbanda, em 2011, por curiosidade, comecei a frequentar giras de Umbanda para conhecer e me consultar. 2 anos se passaram entre o trabalho no centro espírita e a presença esporádica em giras, até me encantar pela religião de Umbanda e sua vasta oportunidade em auxiliar o próximo, realizar curas, enfim, ser útil. No entanto, mesmo diante da necessidade de ser e me sentir útil, não foi fácil abandonar os padrões enraizados, tanto pelos anos de estudos na codificação espírita, como também pela ignorância em associar a Umbanda à religião menos esclarecida e vinculada às práticas do mal. Em 2013, finalmente entendi que Espiritismo e Umbanda se complementam. Apesar disso, não foi fácil aceitar minha religiosidade, já que imagens, velas e rituais não faziam parte da minha vivência kardecista, onde trabalhava vibrações mentais com base na intenção de que o melhor seria alcançado para determinado fim. Contudo, o tempo traz a compreensão de que se muda a roupagem, mas a essência prevalece. Olha isso que lindo, gente. Eu quero ler de novo isso. Olha a abertura à mudança, Traz a compreensão de que se muda a roupagem, mas a essência, a verdade prevalece. A oportunidade de praticar a caridade, realmente colocar o amor em ação, está presente em todas as práticas religiosas cujo objetivo é o bem. Assumi a Umbanda como religião e tenho certeza de que não poderia fazer melhor escolha. Obrigado, Ângela, por ter atendido o nosso pedido, ter enviado seu relato. E esse relato ajuda irmãos a vencer preconceitos. Infelizmente, alguns irmãos ou alguns grupos compreendem que somente a sua maneira é a correta. Porém, Deus não carimbou nenhuma religião em nossos corações, não determinou a religião certa e a religião errada. Ele simplesmente pediu para que o nosso coração fosse dele sempre, que praticássemos o bem, praticássemos e caminhássemos para a evolução na direção dele. A Umbanda é uma das direções. Aqui nós temos várias escolinhas, que são as religiões, são as filosofias. Nós temos várias escolinhas para nos ajudar a voltar a ele, da maneira que nos identificarmos mais. No depoimento da irmã Ângela, ela iniciou por um caminho e ao longo do tempo ela foi descobrindo uma identificação por outro, mas a essência é a mesma. É isso. Deus é um só dentro de nós e é um só nas religiões, é um só em toda a criação. É nele que temos que nos focar e vamos caminhar para a nossa melhora, a estar cada vez e cada vez mais afinados com ele.
Eu vou aproveitar desse momento que a Ângela falou sobre o uso da mente, que é tão importante, não só na prática religiosa, né? Mas na nossa encarnação, para as decisões, para qualquer finalidade, ter foco, ter mente focada nos objetivos, nos traz melhores resultados. Essa é uma verdade. Nos traz qualidade de vida. Na prática religiosa, nos traz melhor aproveitamento, certamente, nas compreensões e também na formação da corrente religiosa. E o que temos a oferecer agora, muito próximo, no dia 24 de março, é o curso Meditando com os Orixás. Quem tem interesse em exercitar meditação, em aprender um pouquinho sobre meditação, sobre práticas corretas de respiração, de disciplina mental, faça esse curso. A base de ensino, né, da doutrina da mente são os sagrados orixás. Na verdade, é um motivo de concentração. E com isso se aprende ainda as vibrações dos sagrados orixás e a atuação deles no nosso dia a dia, de forma prática, identificarmos essas vibrações. Vamos aprender muito sobre meditação e muito sobre os sagrados orixás, refletir sobre as nossas questões neste cenário evolutivo, né, que são os sagrados orixás, as suas vibrações, a sua manifestação dentro de nós e o nosso comportamento, a nossa resposta, boa ou ruim. Nossa indicação é um curso muito bom, as respostas têm sido excelentes. Dia 24 de março inicia mais uma turma de Meditando com os Orixás. 15 encontros, passa muito rápido e os benefícios são para a vida inteira. Quem interessados, entre em contato conosco, telefone, e-mail já divulgados, logo divulgaremos mais. Vamos retornar aos relatos. Início na Umbanda. Vamos ver aqui. Eu vou... Relato da irmã Michele. Vamos lá. A Michele diz o seguinte: meu início na Umbanda. Com 2 anos de idade aproximadamente, já tinha meus pais de sangue na Umbanda e, consequentemente, já tinha um pé lá dentro. O tempo foi passando e fui a cada dia me envolvendo mais e mais com a religião, com seus ensinamentos e suas responsabilidades. Porém, sempre dizia que não queria incorporar, pois achava um passo muito delicado para que eu pudesse dar. Mas mesmo assim, estava sempre participando e ajudando, à minha maneira, todos os meus irmãos de fé. Pequenininha. Passado alguns anos, com aproximadamente 15 anos, já tive a minha primeira incorporação, ou o que chamamos de irradiação com Mãe Iemanjá. Senti ali que estava amadurecendo para entrar de cabeça na Umbanda, que estava chegando a hora e eu nem estava percebendo, mesmo sendo uma menina, mas fiquei só na irradiação e não quis seguir adiante, pois o receio e o medo de não poder fazer as coisas certas me rondavam. Porém, passado um tempo, o medo já não conseguia mais ficar à frente e aos poucos fui me desenvolvendo como uma médium. Ela foi desenvolvendo a mediunidade dela. Eu fui recebendo dos sagrados orixás muito amor e dedicação para que eu pudesse entender o porquê daquilo e por que eu questionava tanto. Mas eu ainda sou muito nova para isso, esse era o questionamento dela. Meu pai sempre me explicando que eu tinha que seguir meu coração e que ali na Umbanda não era brincadeira, que se eu, por agora, além de um pé, que eu já tinha os 2 pés, eu teria que ter certeza, pois não era como brincar de casinha,
que nos arrumamos e desarrumamos quando não queremos mais. Eu segui meu coração, entrei para a gira e com o decorrer do tempo fui desenvolvendo a mediunidade e trabalhando com os guias dela. Com aproximadamente 25 anos, pensei em desistir da Umbanda, pois me decepcionei com a atitude de algumas pessoas. Porém, a Umbanda não tinha culpa daquilo, pois somos nós, humanos, que erramos. Mas eu não conseguia ver tudo isso como vejo hoje. Passei por muitos problemas nesse período e provações, também onde todas elas me mostravam um único caminho, que é a minha fé. E a mesma que eu não poderia deixar abalar. Daquela forma, me levantei e com a ajuda de todos os orixás e Pai Exalá, Mãe Iemanjá e Pai Xangô, retornei. Prometi a mim mesma que por tudo e todos os guias e nossos orixás já tinham feito na minha vida e na minha família, por toda a ajuda e alicerce que eles sempre foram para mim, eu não iria mais cair daquela forma e não iria misturar as atitudes das pessoas com a Umbanda. E hoje já tenho 30 anos e estou e faço parte da nossa querida e amada Umbanda, junto ao Luz do Bem Instituto, onde fui amparada e tenho todos os cuidados que poderia ter, e tenho uma filha e hoje sei que sou desta casa. Sou grata e feliz por ter a Umbanda tão presente, pois ela me mostrou que uma das formas que temos na vida de vencer qualquer tristeza, dor, decepção é a nossa fé, nossa base de tudo. Só tenho a agradecer por todos da Aruanda que me fizeram voltar à realidade e me deram também durante todos esses anos diretrizes e ensinamentos para que eu pudesse ver tudo de outra forma e com mais amor. Sou um bandista com orgulho e de todas as lições que tirei, uma delas é: quem tem fé tem tudo e vence tudo. Gratidão eterna, Michele Soares. Gratidão, irmã, pela sua participação, viu? E aqui nós tiramos uma lição de que ainda existem irmãos que têm receio, né, das crianças, dos adolescentes participando de um trabalho umbandista. Eu já ouvi manifestações negativas de irmãos quando deparam com alguma criança vestida de branco, né, fazendo parte de uma gira, de alguma adolescente incorporando, né? A irmã aqui, a Michele, diz que com 15 anos começou esse processo. E fato é que uma adolescente de 15 anos ainda tem muita coisa para viver. Pode acontecer aí um namoradinho, né? Pode acontecer alguma coisa aí no meio do caminho e a cabeça acabar dando atenção só para um lado da vida e abandonar a religião. Mas uma incorporação não é possessão, não é algo ruim. O desenvolvimento mediúnico não é algo ruim. Se não passarmos os valores umbandistas às nossas crianças, aos adolescentes, alguém vai passar. Quando manifesta esse interesse, o que nós temos que respeitar é isso. A manifestação de interesse dessa criança, mesmo que com referência nos seus pais, mas houve essa manifestação de interesse em fazer parte da corrente, em participar do terreiro, é nossa continuidade. Então nós temos que ensinar valores para essa criança, para esse adolescente, para o seu desenvolvimento, é parte do seu desenvolvimento. Vai chegar um momento, conforme a maturidade vai chegando, né, que ele vai decidir continuar na Umbanda ou não. Pode ser que isso aconteça. Mas os nossos valores estão ali, nós mostramos valores. E se continuar, é mais um irmão umbandista que vai continuar, né, levando esses valores adiante, fazendo parte da grande família Umbanda. E isso é importante, nós não podemos ter receio. Nós temos que entender a responsabilidade. É assim, Umbanda é coisa séria, para gente séria. Nós temos que passar isso.
para essa criança, para esse adolescente, que ali não é brincadeira, né? Ali não é igual estar num parque de diversões, né? Ou numa escola onde, na hora do recreio, que vai encontrar os amiguinhos. Nós temos que mostrar a responsabilidade daquele universo, mas não inibir a criança de fazer parte ali. Olha só a história da irmã que eu acompanho, a Michele, e é muito bonito, né, ver ao ponto que chegou às curas que ela alcançou através da religião. Hoje tem uma filha seguindo inclusive a mesma história, né? Mais relatos, vamos lá. Esse relato é bem diferente. Eu vou ler agora o relato do irmão Anthony Hidalgo. Muito obrigado, irmão, pela sua participação, e vamos lá. Ele começa o relato dizendo o seguinte: antes cético e hoje umbandista. Meu início na religião foi diferente, pois iniciei na Umbanda sem ao menos saber o que era a Umbanda. No início de 2013, fui convidado para tomar um tal chá, em que as pessoas enxergavam coisas. Até aí era isso que eu sabia, mas com medo e devido a alguns contratempos, acabei não indo. No final deste mesmo ano, exatamente no dia 15 de novembro de 2013, tive um pequeno start e decidi aceitar aquele convite que havia recebido anteriormente. Como na primeira vez que não fui, desta vez surgiram grandes imprevistos que poderiam me fazer desistir novamente. A pessoa no qual iria me levar, por motivos pessoais, desistiu, faltando uma semana para o tal chá. Eu pensei, relutei e quase desisti, pois a condição de eu ir era viajar para um sítio no litoral de São Paulo, com pessoas na qual eu nunca tinha visto em minha vida, para tomar um chá que eu não sabia para onde ia me levar, mas foi mais forte do que eu e bati o martelo que naquele dia eu ia tomar esse chá e ver qual era de qualquer maneira. Já durante a viagem, comecei a ter meus primeiros contatos com a religião, pois no carro havia um casal que estava indo tomar o chá por desequilíbrios mediúnicos do marido, devido ao consumo de álcool. Um irmão que estava se formando como sacerdote foi tirando as dúvidas desse casal e explicando algumas coisas da religião. Esse foi o assunto durante 2h30 de viagem, uma bela palestra, não? Chegando ao local, senti uma vibração muito positiva e pessoas muito acolhedoras. Me senti muito bem no local e com as pessoas, mesmo sem saber o nome de nenhuma delas. Antes de servir o chá, o mestre chamou os novatos para explicar o que era tudo aquilo, conhecido como ayahuasca, em outras vertentes como Santo Daime, Barquinha e União do Vegetal, mas que ele servia e trazia a Umbanda para dentro do ritual como a planta. Medo? Não, pois não acreditava em Deus e achei que essa tal Umbanda era mais uma religião que falava de Deus, um cara que nunca tinha visto e ninguém nunca havia me provado a sua existência. Estava tomando o chá de corpo aberto e sem preconceito religioso, como nunca tive, porém não acreditava em nenhuma vertente e achava que tudo estava na nossa mente. Bom, para não me alongar na descrença, voltamos ao ritual que estava prestes a começar. Naquele dia, 15 de novembro de 2013, era comemorado o Dia da Umbanda, e como homenagem, o ritual introspectivo seria mais curto para ter espaço para homenagear as 7 linhas de Umbanda, mais a linha de esquerda. Nesse momento, fiquei incomodado, pois teria um tempo curtíssimo de concentração e mais da Umbanda, que nem era o meu objetivo lá. Enfim, quando começou o som da tabaque, comecei a sentir uma força estranha
movimentos involuntários do meu corpo, danças até então estranhas. Tentava me controlar, mas era mais forte do que eu, pois quanto mais eu tentava me controlar, mais essa força me conduzia. Chegou um momento que senti o som suave e uma energia que me dava a impressão de estar em alto mar, uma sensação muito gostosa, e ao mesmo tempo me veio um aviso que dizia: acalme-se, pois este é o seu lugar. Com poucas forças físicas, pois a luta contra essa força me fez esgotar-se, e após esse aviso resolvi me entregar e deixar a força me levar. A partir daí eu apenas observei e vi coisas que foram fantásticas e me mostraram uma coisa que até então nenhuma religião havia me mostrado: a existência de Deus. Ao final do ritual, fiquei espantado, pois o mestre, como de costume, perguntava às pessoas como havia sido o ritual, e na minha vez a pergunta foi diferente. Em vez de me perguntar como tinha sido o ritual, ele me perguntou: e agora, você acredita em Deus? O espanto se deu pelo fato de não ter mencionado tal pensamento, mas com um sorriso nos olhos e no espírito apenas respondi: sim, agora acredito. Desde esse dia as coisas foram se modificando no meu inconsciente. Inicialmente não sabia explicar o que havia acontecido, mas o que sentia era uma sensação maravilhosa. Continuei tomando esse tal chá e a Umbanda foi aflorando mais e mais em mim. Comecei a me perguntar muitas coisas sobre a religião que para mim ainda eram bem ocultas. 2 irmãos deste grupo, um deles, aquele que me acompanhou e me levou para tomar o chá, e seu companheiro, Júlio Torquato e Jefferson Nunes, que começaram a me ajudar e tirar muitas das minhas dúvidas sobre a religião, sem dogmas e interesses, coisas que até hoje eles fazem. Nessas dúvidas e aprendizados começaram a surgir alguns traços que até então estavam adormecidos em mim há muitos e muitos anos. Se não me engano, há 9 anos. Desenhos estranhos começaram a surgir, desenhos de índios, índias, curandeiros, etc. Foram os primeiros. E depois mais e mais. Estava me descobrindo novamente, pois até então eram impressionantes para mim, pois nunca havia desenhado algo sem que tivesse uma referência, copiando alguma coisa. Esses acontecimentos mudaram a minha vida radicalmente, para alguns e até para mim mesmo, pois mudei como pessoa, atitudes antigas estavam desaparecendo cada vez mais e novas atitudes estavam aparecendo, me fazendo a cada dia uma pessoa melhor, mais calma e mais compreensiva com tudo. Foi então que decidi oficialmente me tornar um bandista e buscar um local para desenvolver a minha mediunidade. Sabia que esta escolha mudaria milhões de coisas na minha vida. Busquei esse desenvolvimento e fui renascendo para um mundo maravilhoso nas mãos da sacerdotisa Mônica Berezutti, a nossa irmã da rádio também. Pude aprender um pouco mais sobre a religião. No início dessa caminhada, sabia como encontraria muita resistência e preconceito, pois eu mesmo tinha preconceitos anteriormente. Mas o que me ajudou muito nisso foi a minha coragem, pois nunca tive medo de fazer as coisas, mesmo que muito dissessem ao contrário. Dentro do âmbito profissional, nunca tive demonstração de intolerância, pelo contrário, todos me respeitavam muito minha opção religiosa, brincavam às vezes, mas de uma forma saudável, sem desrespeito. Na família talvez eu encontraria um pouco mais de resistência, pois em minha família há muita versatilidade religiosa, mas mesmo com todas as diferenças, até hoje nunca tive nenhum contratempo relacionado a isso. Que muitos não aceitem a minha religião, eu sei, mas isso é um direito de cada um e eu devo respeitar. Não impor a minha religião a ninguém, mas estar aberto quando alguém quiser conversar sempre.
Uma coisa muito gratificante nessa caminhada toda foi no final do ano de 2014, onde pedi à minha avó que fosse um orador da família na virada do ano, uma prática que minha família tem em todos os anos. Nessa oração, pude expressar a minha fé perante a todos os meus familiares e mostrar um pouco do que a Umbanda trouxe para mim. Certamente houve quem não gostou, quem não ouviu e até aqueles que julgaram, mas para mim foi o sentimento de total gratidão ao astral, a Praia Joaquim de Angola, que me intuiu essa oração maravilhosa, e a minha avó, que sem dogmas e preconceitos permitiu que eu expressasse esse sentimento. Posso dizer que até hoje nunca passei por nenhum preconceito religioso direto e indireto. É fato sim, mas aprendi uma coisa nessa caminhada. Aprendi que não devemos nos preocupar com o que os outros pensam. Temos apenas que praticar aquilo que nossa Umbanda prega: amor e caridade. Desde o início nunca tive vergonha de sair de branco, nunca tive vergonha de usar guias, eu nunca tive vergonha de dizer que sou umbandista. Acredito que essa segurança em se aceitar e praticar o meu sagrado inibe muitas pessoas de me questionarem e até de praticar a intolerância. Sempre respeitei e me dei o respeito como um umbandista. Hoje estou em uma fase maravilhosa da minha mediunidade, onde a sintonia conquistada com algumas das minhas entidades nesse curto tempo como umbandista me fez e me faz aprender e evoluir a cada dia dentro desta religião que muitos olham com desdenha, mas que se conhecesse a pureza dos nossos cultos, sentiriam a fé, o amor e a caridade em sua essência. Sou imensamente grato a todos que contribuíram e contribuem com o meu crescimento dentro da religião e principalmente aquele tal chá, pois com esta ferramenta eu pude ir do ateísmo até tornar um médio de incorporação dentro da Umbanda. Pude ir do profano ao sagrado e de desacreditar a acreditar em Deus em um curtíssimo espaço de tempo e principalmente a sentir, a permitir essa evolução. Primeiro como pessoa e segundo como religioso. Que Pai Oxalá abençoe a caminhada de todos os irmãos. Gratidão, irmão Antônio. Gratidão pela sua manifestação. O irmão mostra que foi através do outro caminho, né? Pela curiosidade de conhecer o ritual do chá. Ele encontrou a Umbanda. Da Umbanda, ele começou o início do desenvolvimento, o estudo bandista com a mãe Mônica e hoje é um médio praticante na sua vida e também na ajuda aí de outros irmãos, né? Num curto espaço de tempo. Obrigado, viu, irmão? Então, nosso tempo também está curto. Temos aqui alguns relatos. Eu vou agora ao relato da irmã Sandra Moreira. Obrigado, irmã, pela sua participação. Ela diz o seguinte: bem, há 22 anos, em 26 de maio de 93, perdi minha genitora, minha mãe querida, que tanto fez por mim. Foi muito difícil, pois não tinha indício de doença alguma. Isso aconteceu exatamente da noite para o dia. Não se sentiu bem. Na tarde do dia 25 de maio de 93, com dor no peito, foi levada ao hospital e medicada, porém no momento do médico liberar, ficou em dúvida, mas acabou liberando. E de volta para casa, no dia seguinte, fez repouso e por volta das 13 horas, levantou-se para tomar um copo d'água. Nesse momento caiu sem sentidos, foi socorrido e levado ao hospital mais próximo, mas chegando lá, os médicos não levaram nem 10 minutos para dar a difícil notícia que ela já não estava mais entre nós. Nossa, como foi difícil, pois não tinha todo o entendimento que hoje tenho sobre as passagens. Bem, daí em diante, fui ficando muito triste, sem vontade de nada. Só queria ficar na cama, não tinha vontade de fazer nada, até mesmo de me alimentar. Nesta época era casada e minha ex-sogra era umbandista. E um certo dia, ela foi na minha casa e me disse: você não pode ficar assim, precisa se tratar. Sua mãe está lhe acompanhando. E de fato senti algumas vezes nitidamente quando ia deitar, na sequência alguém sentava na cama e deitava-se ao encontro de mim
e eu sentia um gelado. Minha mãe partiu muito preocupada comigo, porque na época meu casamento ia muito mal. Relutei sobre o tratamento, mas enfim, aceitei. E minha ex-sogra, já muito experiente, fez o transporte em minha casa mesmo. Passando uma semana mais ou menos, a tristeza ainda permanecia e minha ex-sogra me convidou para uma festa de caboclo. Aceitei e no meio da festa o chefe da casa, a senhora Arranca-Toco, me chamou na assistência e me disse: você precisa vir fazer parte dançador aqui. Sem entender suas palavras, uma moça decifrou para mim o que ele estava dizendo. Bem, confesso que saí de lá com uma certa alegria. Chegando em casa, no decorrer da semana, fui questionando a minha ex-sogra sobre o que o caboclo quis dizer. Ela me respondeu, disse que você precisa trabalhar, quando quiser te levo lá para conversar com a mãe. Bem, não tive dúvidas, na semana seguinte fui conversar com a mãe do terreiro e organizei tudo para começar a trabalhar na minha amada Umbanda. Comecei a trabalhar, estava tão atrasada com minha missão que cada vez que me colocavam para rodar, incorporava perfeitamente a entidade. Chegava, dava o seu nome, por conta disso houve inclusive murmúrios que eu estava mentindo, que não tinha trabalhado na Umbanda. Algumas pessoas achavam que eu já tinha trabalhado e que tinha experiência como médium. Mas graças a Pai Oxalá, que é misericordioso, foi abrandando meu sofrimento da perda da minha mãe, segui meu caminho, cumprindo minha missão. Hoje dou graças por tudo isso ter acontecido, porque depois que entrei na Umbanda, consegui me tornar uma pessoa melhor e mudar os valores da minha vida. Sei que tenho muito a melhorar e aprender também, mas não vou desistir jamais. Tive alguns episódios de dúvida sobre a religião, porque para mim era difícil aceitar a matança de bichos. Ela frequentava um templo onde praticava, o sacrifício animal. E por esse motivo fiquei afastada mais ou menos 2 anos e meio. E neste período de afastamento comecei a frequentar o kardecismo, e depois a minha adolescência frequentei muito, o que ela já tinha certo conhecimento. Mas meu coração não batia no espiritismo igual quando eu escutava o toque do tambor. E aí, sem saber o que fazer nesse período, conheci a amada Sérgia, uma amiga, não se encontra mais nesse plano, uma amiga já que fez sua passagem. Ela me convidou para conhecer a casa dela. Ela disse que recebeu o convite, através dessa amiga, para conhecer a casa dela. Ela relutou, até que alguém no trabalho dela disse que a situação estava ficando insustentável, porque ela estava passando mal direto, faltando trabalho, chegando atrasada, e que isso era espiritual. E aí ela aceitou o convite da amiga, foi fazer um jogo de cartas e participou do ritual de bate-folhas da casa, e aí ela já deu continuidade numa nova casa, inclusive ela é a nossa irmã da nossa casa. Não reclama de nada da ex-casa dela, mas entende que foi um primeiro passo que deu para a continuidade que ela tem hoje, que é muito importante. E ela termina dizendo o seguinte: nossa, fico muito emocionada e as lágrimas me vêm aos olhos mesmo sem querer. Só tenho a agradecer a Pai Oxalá, permitiu que eu seja uma filha de Umbanda. Me sinto privilegiada por poder cumprir minha missão e hoje, literalmente, minha fé é que me guia na minha amada Umbanda. Gratidão, Sandra Moreira. Obrigado, viu, irmã? Já com tempo bastante curto, passamos para o último relato da noite de hoje, que é o relato de uma irmã que pediu para se identificar como DNS. Ela diz o seguinte: vou contar como a Umbanda mudou a minha vida. Vou resumir para não ficar muito grande esse meu relato, e mesmo assim vai demorar. Moro no Japão há mais de 18 anos. Tive meu primeiro casamento, meus 2 filhos. Meu divórcio veio depois de 8 anos de casada. Eles voltaram para o Brasil e eu continuei aqui. Sozinha, com 24 anos, comecei a conhecer muitas pessoas. Comecei a ir para balada, curtir a vida. Conheci uma moça brasileira que trabalhava em um barzinho para homens e me interessei no trabalho.
Era um trabalho de acompanhante, apenas para fazer companhia para os homens no barzinho. Só que não era apenas conversar, eu tinha que fazê-lo gastar com bebidas. Quanto mais eles bebiam e quanto mais pagavam drinks para mim, eu ganhava comissões. O trabalho era difícil era conseguir beber tanto. Foi aí que me apresentaram o cristal, metanfetamina. Usei a primeira vez e nossa, como bebi. Eu comecei a cheirar o cristal, apenas na sexta e sábado, como eram os dias que tinham mais clientes. Não demorou muito e estava consumindo todos os dias. Fiz amizade com os traficantes, aqui iranianos, e comecei a vender cristal para meus amigos, que usavam também, para não ter tanto gasto com droga. Larguei meu trabalho, comecei a viver apenas do tráfico. Engravidei e, nossa, não conseguia parar de usar. Eu tinha que usar e também não queria abortar. Deu uma boa diminuída, mas não consegui parar com a droga totalmente. Graças a Deus meu filho nasceu saudável, é perfeito. E logo que ele nasceu, eu já comecei a dar mamadeira para ele para poder continuar consumindo. Estava no fundo do poço, sozinha com uma criança, o pai sumiu. Parei de vender, mas continuava com a dependência química. Cheguei num ponto que quando não usava, só queria dormir. Fui ao médico, ele me disse que estava com depressão. E a única coisa que me fazia ficar acordado era a droga. Já estava ficando louca, estava misturando a droga com os remédios contra a depressão. E estava vendo muitos vultos e espíritos dentro da casa. Meu bebê, já com quase 2 anos de vida, eu vi os espíritos batendo nele, puxando o cabelo dele enquanto dormia. E bem na hora que via isso, meu bebê acordava gritando de um pesadelo. Não acho que era coincidência, era real. Eu não poderia estar transmitindo minha loucura para ele. Como pode? Graças a Deus tinha uma vizinha que morava no mesmo prédio que eu. É lógico que ela sabia da minha situação. Ela era um bandista. Me aproximei dela e eu contei o que estava acontecendo aqui em casa, pois queria saber se eu estava ficando louca. Então ela me convidou para ir no terreiro dela. Eu relutei, porque eu não queria ver mais espíritos. Ela me respondeu: ver mais do que você já está vendo é impossível. Pensa no seu filho. Nossa, nessa hora me deu um baque. E eu decidi ir naquela semana mesmo. Fui bem recebida na casa. Fui conversar com o Senhor Exu Tremiterra. Ele me disse várias coisas e perguntou se eu queria mudar. Pois, se eu não mudasse, eu poderia morrer de overdose em breve. E eu respondi que sim. Foi bem nessa hora que ele perguntou: você tem certeza que quer mudar? Porque se você falar para mim que vai mudar e eu te ajudar e depois você cair de novo, pode ter certeza que se você cair, eu faço questão de vir te buscar. Nossa, meu coração gelou. Mas não pensei 2 vezes, eu queria sair sim das drogas. Eu acho que ele sabia que eu precisava levar um susto bem grande para mudar, senão continuaria igual. Então ele marcou um banho de descarrego para o próximo sábado. Mas eu não poderia usar mais de jeito nenhum. Essa semana demorou para passar. Eu relutava para não sair para comprar. Foi a semana difícil que eu passei. Mas consegui ficar limpo uma semana. Para mim já era uma vitória. Na semana seguinte conversamos de novo, fizeram o banho de descarrego. Na hora me senti mais leve, não sentia mais aquela agitação, minha casa estava mais leve. Comecei a notar a diferença, meu filho já não acordava mais com pesadelos e eu não via mais aquele tumulto de espíritos na minha casa. Não era 1 ou 2, eram vários. Eu não sentia mais a presença deles. Continuei indo no terreiro todos os sábados. Comecei a estudar na internet e perguntava tudo o que via. Conhecia a Rádio Toques de Aruanda, como vocês me ajudavam. Até então eu não perguntava nada, só queria entender. Hoje sempre participo dos programas. Quando meu bebê fez 3 anos, 1 ano depois da limpeza, 1 ano limpa sem drogas, eu entrei para dentro da corrente. O pai de santo da casa, como ele me ajudava e ainda me ajuda, comecei a girar logo no início. Minhas entidades começaram a vir, uma atrás da outra, como aquela sensação de contato com os meus guias me fazia feliz. Hoje, já com 2 anos e meio trabalhando e desenvolvendo,
e mais de 3,5 limpa de drogas, dentro da gira, eu tenho muito amor e muita confiança nos meus guias e no Senhor Treme Terra. Ele me ajudou e continua me ajudando muito. Eu ainda tenho minhas dúvidas, e ainda mais por ser médico consciente. De vez em quando ainda me vem aquela pergunta se sou eu ou se é o guia, mas isso não faz minha fé diminuir. Firmo minha vela, bato minha cabeça e me entrego a eles de coração e de alma. Realizo os trabalhos que devem ser feitos com maior confiança neles, pois eu sei que se eu recebi a ajuda para sair do buraco em que eu me encontrava e prejudicava meu filho também, se eu recebi esse presente de Deus, que foi uma vida nova, eu também quero ser instrumento de Deus e meus guias para ajudar o próximo, pois eu sei que isso é possível. É a fé que me guia hoje em dia e a humildade e a caridade que me deixa em pé. É o amor que sinto pelos meus guias e pelo trabalho de Umbanda que me dá força para continuar. Eu queria aproveitar e agradecer a todos da Rádio Toques de Aruanda que me ajudam, que nos ajudam nas nossas dúvidas, aqui do outro lado do mundo, pois, como diz o hino, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. E mesmo com dificuldade que temos aqui no Japão para poder cultuar a Umbanda, eu nunca vou desistir de ser umbandista, pois foi a Umbanda que me ajudou. Tem até um ponto que gosto muito, que diz: foi na Umbanda que minha vida começou a melhorar. Amar ao outro como a ti, o Pai mandou trazer a paz, a harmonia, o amor, a caridade. Se precisam de você, espiritualmente irá crescer. Continuo crescendo, graças a Deus e aos nossos orixás. Axé, e salve todos os orixás e as entidades da Umbanda. Obrigado, irmã DNS, por sua participação. Foi um forte depoimento, um forte relato que desmistifica essa questão do vício, né? A ignorância ainda relacionada ao vício. A Umbanda salva, a Umbanda limpa e direciona para um caminho melhor. Antes de encerrar o programa, eu quero agradecer especialmente ao irmão João Sapucaí. Eu prometi isso para você, né, irmão? Obrigado por todo o seu incentivo, que sempre nos manda mensagem, incentivando, dizendo que está aí na audiência. Muito obrigado. Meus irmãos, estamos encerrando aqui o programa Mensageiros de Luz da noite de hoje. Gratidão pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.